Viúva transformou a vida do cavalo rejeitado e revelou seu incrível segredo escondido. Ana sempre foi uma mulher de pé firme na poeira da sua pequena fazenda em Minas Gerais. A morte de seu marido deixou desolada, mas ela ainda se levantava todos os dias, dedicando-se à terra que ambos amavam. Mas a solidão a consumia lentamente. Cada passada pelo campo trazia de volta memórias. O cheiro das hortaliças frescas não era mais o mesmo sem os risos e o carinho dele. A cada olhar da vizinhança, ela sentia o peso do julgamento. Uma mulher sozinha, envelhecendo em meio à terra que nunca parava de dar frutos, mas que lhe parecia cada vez mais árida. Certa manhã, enquanto caminhava pela estrada poeirenta, Ana avistou algo que fez seu coração disparar. Um cavalo magro, com marcas de cicatrizes e medo nos olhos, estava abandonado à beira do pasto. Ele era uma sombra do que deveria ser, e qualquer resquício de dignidade parecia ter sido esquecido. Sem pensar duas vezes, Ana se aproximou do animal. Ao tocá-lo, sentiu suas costelas afundadas sob a pele e os olhos tristes que miravam, implorando por ajuda. Um impulso materno a levou a levar o cavalo para casa. Sabia que não teria aceitação da comunidade, mas a compaixão falava mais alto dentro dela. Nos dias que se seguiram, Ana e o novo amigo, que ela apelidou de Estrela, construíram um laço inexplicável. O cavalo, por mais apavorado que estivesse, tinha um talento escondido, uma verdadeira alegria que pairava em cada salto que tentava dar. Ana ria sozinha enquanto via Estrela saltar timidamente, e em cada movimento, ela sentia o peso da tristeza que a cercava se dissipar. Com o tempo, as carícias e palavras suaves foram revivendo tanto a criatura quanto Ana. O calor de uma amizade genuína irradiava de seus corações quebrados, mostrando que, muitas vezes, até os seres mais machucados têm segredos incríveis guardados dentro de si. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Ao pesquisar sobre Estrela, Ana descobriu que ele tinha pertencido a um famoso atleta equestre da região, mas havia caído em desgraça e foi rejeitado. As lembranças do marido começaram a flutuar novamente na mente de Ana, os sonhos compartilhados de correr em silêncio pelas manhãs de primavera 2. Essa revelação foi como se lhe dessem um novo propósito, uma nova chance. A cidade se preparava para uma competição equestre que prometia atrair olhares e olhos julgadores. Ana e Estrela dedicavam horas aos treinos, cada salto deles tornava-se uma dança de superação. Mas a dúvida cercava: seria que eles seriam aceitos? O que começara como um gesto de amor se tornará uma luta por pertencimento, por respeito. O dia da competição finalmente chegou. A ansiedade pulsava dentro de Ana. Agora, ela não lutava só por ela, mas por Estrela e por tudo que eles poderiam significar um para o outro. Enquanto se posicionavam na pista, olhares atravessavam o ar como flechas, carregados de críticas e expectativas. Ana se lembrava da dor que vivia, mas ao mesmo tempo, a esperança acendia uma chama dentro dela. Qual seria o preço a pagar pela aceitação? Essa pergunta pairava em sua mente enquanto a multidão aguardava ansiosa. Agora, Ana estava prestes a tomar uma decisão que mudaria o rumo de suas vidas para sempre. Seria esse o início da libertação? Ana sentiu o coração acelerar quando o sinal da competição foi dado. Estrela, com sua pelagem brilhando sob o sol, parecia tão ansioso quanto ela. A conexão entre os dois era quase palpável, um fio invisível que os unia. Cada movimento de Estrela era uma lembrança de que eles não eram apenas um cavalo e uma mulher, era uma força, a prova de que mesmo os mais quebrados podem ressurgir. À medida que começavam o percurso, a tensão no ar se intensificou. O primeiro obstáculo se aproximou e Ana segurou firmemente as rédeas. Ela se lembrou de todas as horas que passaram treinando, das quedas e das conquistas, dos risos e das lágrimas. Com um grito entusiasmado, ela encorajou Estrela. Ele saltou, e a sensação de liberdade os envolveu como um abraço caloroso. O público vibrou. No entanto, não demorou até que surgisse uma voz opressora. Um dos jurados, conhecido por seu olhar crítico e pela inflexibilidade, murmurou palavras que cortaram como faca. Olha só, mais uma tragédia em cena. Essas palavras ecoaram, cercadas por risadas e comentários maldosos que pareciam escolher o fracasso como sua canção favorita. Ana hesitou por um instante, seu coração apertando. Será que ela e Estrela conseguiram superar as expectativas?
Mas feche seus olhos, Ana. Uma respiração profunda e logo ela recuperou o foco. Lembrou-se do amor que nutria por Estrela, das chances que mereciam. Como ela, ele também carregava cicatrizes. Nas palavras e olhares de julgamento, Ana encontrou a determinação necessária para continuar. Com um movimento firme, ela impôs confiança à Estrela, e juntos, superaram cada obstáculo que conseguiu cruzar. A multidão parecia aos poucos se calar, impressionada com o progresso deles. O último salto estava à vista. Agora, o silêncio da plateia era quase ensurdecedor, todos os espectadores segurando a respiração, aguardando o desfecho. Ana sentiu o vento em seu rosto, e Estrela, como se percebesse a importância daquele momento, aumentou a velocidade, saltando com uma graça que fez até mesmo os críticos se calarem. O mundo ao redor desapareceu. Havia apenas ela e Estrela flutuando juntos através do ar quando pousaram. Uma onda de alegria e alívio tomou conta de Ana. Mas, de repente, um grito cortou a atmosfera leve que a cercava. Ele não merece estar aqui. Olhem como ele está. Ele foi rejeitado. As palavras ácidas de um rival a atingiram como um balde de água fria. Ana sentiu o chão desmoronar sob seus pés. Cada vitória parecia ameaçada por essa sombra de desconfiança. Ana teve de silenciar a voz da dúvida dentro de si. Era hora de lidar com o que a rodeava. Ao olhar para Estrela, viu que a força dele irradiava esperança. Poderiam ser considerados rejeitados, mas estavam ali, juntos, lutando contra tudo e todos. Ana montou mais uma vez, agora mais decidida do que nunca. Quando o juiz levantou o placar, a grande pergunta pairava no ar: a vitória realmente importaria? Mas os olhares da multidão estavam diferentes, misturados com aplausos surpresos e olhos brilhando de admiração. Era momento de transformação. Ana sabia que precisava usar esse momento como uma plataforma para algo maior. Talvez não apenas uma competição, mas uma nova vida, onde eles não precisavam mais lutar por aceitação. Com o troféu em mãos, algo despertou dentro dela. Como poderia usar esse poder que conquistou em nome de Estrela e de todos que foram deixados de lado? A próxima competição, um evento que se aproximava e prometia trazer o foco a outros cavalos resgatados, poderia ser a resposta. Eu vou mostrar a todos que a verdadeira vitória não está no que conquistamos, mas no que superamos, sussurrou Ana para Estrela. Mas encontraria apoio suficiente para essa nova jornada? E quais segredos ainda estavam escondidos no passado daqueles que, como Estrela, tinham sido rejeitados? A batalha contra o preconceito e a busca pelo amor e aceitação apenas começava. Ana ainda sentia o troféu quentinho em suas mãos enquanto caminhava em direção ao trailer onde Estrela estava esperando, ansioso e inquieto. O clima de euforia da competição ainda pairava sobre ela, mas logo deu lugar a uma nuvem de incerteza. Será que o aplauso daqueles estranhos significava que algo realmente tinha mudado? Ou seria apenas um momento passageiro, uma ilusão que logo se dissiparia? Assim que a porta do trailer se abriu, Ana sentiu o cheiro familiar do feno, algo que sempre a acalmava. Estrela olhou com aqueles olhos brilhantes, cheios de confiança e lealdade. Nós conseguimos, amigo, murmurou para ele, enquanto acariciava sua crina. Era um momento íntimo que reafirmava a força de sua conexão. Mas, no fundo, ela ainda se perguntava se estava fazendo o suficiente. Com o evento de resgate se aproximando, a responsabilidade começou a pesar em seus ombros. Ana sabia que aquela era uma oportunidade de dar voz aos outros como Estrela, que por algum motivo foram deixados para trás. Mas como reunir forças? Como fazer com que as pessoas vissem que, assim como Estrela, cada animal tem uma história digna de ser contada? No dia seguinte, Ana decidiu visitar o abrigo que tinha tirado Estrela do abandono. Lembrou-se do momento em que o viu pela primeira vez, tão magro e frágil, quase como um eco do que ela própria tinha vivido. Ao chegar, Ana foi recebida por Maria, a cuidadora do abrigo, que sempre esteve ao seu lado. Você está radiante, Ana. O troféu trouxe um brilho novo em você, disse Maria, enquanto ajudava Ana a alimentar os cavalos na baia. Mas o que você planeja fazer com essa vitória? Quero usar essa plataforma para ajudar outros cavalos como Estrela. Eles precisam de uma chance. Eu quero organizar uma competição aqui, focada nos resgates, para mostrar ao mundo que eles são incríveis, explicou Ana, a paixão brotando em sua voz. Maria olhou para ela, a admiração evidente em seu olhar. Você sabe que muitos também vão te criticar, certo? Não será fácil. Eu estou disposta a enfrentar isso. O que importa é que podemos fazer a diferença, respondeu Ana, com uma determinação que fez Maria sorrir. As duas começaram a planejar o evento. A notícia rapidamente se espalhou, e a comunidade começou a se mobilizar.
No entanto, logo Ana percebeu que não eram apenas apoiadores que estavam surgindo. Aqueles que riam no passado estavam de volta, prontos para lançar dúvidas sobre o novo projeto. No meio da preparação, Ana recebeu uma mensagem de um antigo amigo de faculdade, Rafael. Ele tinha conhecimento de marketing e se ofereceu para ajudar com a divulgação do evento. Ana hesitou por um instante. Como ela poderia confiar em alguém que sabia tão pouco sobre sua jornada? Mas a vontade de conectar-se e criar algo grande a fez aceitar. A química entre os dois foi imediata. Rafael era carismático e motivado, e logo Ana se viu compartilhando não apenas seu sonho, mas também parte de seu passado. O que ela não esperava era a história que Rafael estava prestes a revelar. Ele também tinha enfrentado perdas, lutado contra a autoestima e se sentia perdido em muitos momentos. Eles se tornaram aliados na causa, mas Ana não sabia que Rafael guardava um segredo relacionado a um cavalo resgatado que poderia mudar tudo. Mas existe algo mais que você precisa saber, Ana, ele disse um dia, enquanto revisavam alguns documentos. Suas expressões tornaram-se sérias. É sobre um cavalo chamado Lua, ligado ao que aconteceu com Estrela. E assim, Ana percebeu que a jornada estava apenas começando. O que mais estaria escondido sob a superfície? Como a história de Lua se entrelaçaria com a dela e de Estrela? O futuro parecia repleto de promessas incertas, e a verdade estava prestes a emergir em meio às sombras da rejeição e do preconceito. Ana se sentou à mesa do trailer, com a luz suave da manhã entrando pelas pequenas janelas. O silêncio era quebrado apenas pelo barulho de Estrela mastigando feno. Ela fitava a tela do laptop, enquanto as palavras de Rafael ecoavam em sua mente. A imagem de um cavalo chamado Lua aparecia repetidamente, como um mistério a ser desvendado. O que aquela história guardava? Por que esse nome é tão familiar para você? Ana perguntou, nervosa e curiosa ao mesmo tempo. Rafael, que estava de pé ao lado dela, hesitou um momento, como se ponderasse cada palavra. Lua é especial para mim, começou ele, a voz firme, mas com uma tristeza latente. Ela foi um dos primeiros resgates que fiz. Uma égua que passou por muito, muito mais do que eu. Fui eu quem a levei pro abrigo onde você encontrou Estrela. Ana ficou em silêncio. As peças começaram a se encaixar em sua mente. Mas ela não está mais lá, está? Perguntou, a sensação de um nó na garganta crescendo. Não. Rafael respondeu, a expressão dele mudando. Lua teve um acidente depois de ser adotada. Fui eu quem cuidou dela na recuperação depois que ela foi resgatada pela última vez. O que aconteceu foi tão inesperado. Ele respirou fundo, buscando coragem. Ela me ensinou o que é a verdadeira resiliência. A história dela é importante, e estamos conectados de maneiras que eu ainda não compreendo direito. O coração de Ana disparou. Você está dizendo que temos que contar a história dela também no evento? Isso poderia trazer ainda mais apoio, mais pessoas para entenderem o que queremos fazer. Exatamente, ele assentiu, um sorriso aparecendo em seu rosto. Mas quero que você esteja preparada. A história de Lua não é só sobre vitórias. É sobre dor e amor, e muitas vezes, sobre perda. Ana engoliu em seco. Ela sabia que cada cavalo tinha uma carga emocional, uma história que precisava ser contada e respeitada. Mas revelações também podiam abrir feridas que ainda não estavam cicatrizadas. O caminho seria repleto de momentos difíceis. Enquanto Ana processava esse novo entendimento, a energia no trailer mudou. A resiliência de Estrela parecia vibrar no ambiente, como se ele estivesse escutando tudo. Se Lua passou por tantas dificuldades, o que aconteceu com ela agora? Perguntou Ana, esperançosa, mas igualmente preocupada. Ela virou uma vigia, disse Rafael, a tristeza em seu olhar substituída por um brilho de determinação. Ela é a razão pela qual trabalho tanto nesse abrigo. Precisamos mostrar à Lua e a todos os outros que eles são valiosos, que merecem uma segunda chance. Ana sorriu, um calor envolvendo seu peito. Esta era uma conexão mais profunda do que ela poderia imaginar. Com Estrela ao seu lado e agora com Lua também em sua mente, ela sentiu que realmente estava no caminho certo. Contudo, uma sombra de medo ainda pairava. Mas e se o evento não trouxer as pessoas que precisamos? E se as críticas forem mais do que podemos aguentar? Ela disse, sua voz tremendo. Rafael se aproximou, colocando a mão sobre o ombro dela. Ana, às vezes, os desafios aparecem justamente quando estamos prestes a voar mais alto. Precisamos confiar. Estaremos juntos nessa. Com um brilho renovado na determinação de Ana, a ideia do evento começou a tomar forma com mais clareza.
E enquanto os dois continuavam a se preparar, ela não podia deixar de sentir que outras verdades ainda estavam por vir. Rafael, precisamos falar com Maria. Ela deve saber sobre Lua, e podemos envolver todo o abrigo nesse nosso projeto. Sugeriu Ana, seu olhar determinado. A cada passo que davam nesse novo caminho, Ana sentia que estavam todos ligados de uma forma única e forte. Mas, dentro dela, uma pergunta assombrava. Antes que tudo isso começasse, o que mais poderiam descobrir sobre seus passados? E o que mais estava escondido, aguardando para ser revelado? O sol já estava mais alto, aquecendo o trailer com sua luz vibrante. Ana e Rafael sentaram-se à mesa, como se estivessem prontos para pôr em prática um novo plano. O cheiro do café fresco invadia o ar, trazendo uma sensação confortável de lar e esperança. Porém, o coração de Ana estava apertado. A ideia de falar sobre Lua intrigava, mas a preocupação com as reações das pessoas também a seguia. Vamos chamar a Maria para conversar sobre isso. Ela pode ter ideias valiosas, disse Rafael, interrompendo os pensamentos de Ana. A menção de Maria despertou uma pontada de alívio. Desde que se conheceram, ela havia se mostrado uma aliada forte e solidária. Assim que ligaram para Maria, o tom da conversa mudou completamente. Ao ouvir sobre a intenção de resgatar a história de Lua, a voz dela vibrou do outro lado da linha. Ana. Rafael. Eu sempre acreditei que as histórias dos nossos animais são o coração do abrigo. Vamos fazer algo extraordinário. Ana sentiu um frio na espinha ao ouvir a empolgação de Maria, mas também sentiu que havia algo a mais. Sorrisos se espalharam quando marcaram o encontro no abrigo. Eles sabiam que não estava apenas em jogo o futuro de Lua, mas o de todos os outros cavalos que precisavam de um lar. O entusiasmo era palpável quando eles se encontraram. Maria, com seu jeito energético, começou a esboçar ideias e estratégias enquanto seus olhos brilhavam de paixão. Podemos criar painéis contando a história de cada animal. Mostrar a luta, a superação e, claro, a alegria das segundas chances. Desta forma, as pessoas poderão se conectar mais profundamente. Ana estava começando a sonhar junto com eles quando Maria se virou para ela, com um olhar que penetrava fundo. E a história de Estrela? Por que você não compartilha o que você viveu com ela? Isso também é inspirador. Ana hesitou, sua voz ficou presa. Ela nunca tinha falado abertamente sobre sua própria dor. A perda que ainda a acompanhava fazia sentir-se vulnerável. Mas no fundo, uma pequena chama de coragem começou a acender. Talvez eu precise tentar, ela murmurou, percebendo que a vulnerabilidade também era uma forma de força. Ao longo da reunião, a conexão entre os três se intensificou. O projeto do evento começou a ganhar vida, com cada um contribuindo com suas histórias e experiências. As risadas se misturavam a momentos de seriedade, criando um ambiente quente e acolhedor. Mas, em meio ao entusiasmo, Ana sentiu um aperto no coração novamente. E se as histórias forem muito pesadas? E se as pessoas não aceitarem o que vamos mostrar? Ela questionou, a ansiedade crescente. Rafael a olhou firmemente. É aí que está a beleza do que fazemos. A honestidade e a vulnerabilidade têm o poder de tocar as pessoas de maneiras que não podemos imaginar. Ao final da reunião, com o plano traçado e o coração mais leve, ela sentiu que um novo capítulo estava prestes a começar. Mesmo com as incertezas, o sentimento de união era forte. Saíram do abrigo sob o céu ensolarado, cada um carregando suas histórias, suas dores e suas esperanças. Enquanto caminhavam, Ana não pôde deixar de pensar em Lua e Estrela, em como suas histórias estariam agora entrelaçadas. E se descobrirmos mais segredos não só das nossas histórias, mas dos próprios animais? O que mais eles têm a nos contar? Perguntou, quase para si mesma. Rafael parou e virou-se para Ana. É possível que haja mais do que apenas o que está na superfície. Precisamos estar prontos para o que vier. Ana sentiu um arrepio. O que mais poderia ser revelado? A jornada havia começado, mas o que mais o futuro guardava? Ela sabia que um novo mistério esperava para ser desvendado. Ana não conseguiu dormir naquela noite. Os pensamentos a acompanharam em cada instante, como sombras que dançavam nas paredes do trailer. A ideia do evento martelava em sua mente. O que mais poderia descobrir sobre Lua? E se a história do cavalo também revelasse algo mais profundo sobre ela mesma? Ao acordar, o céu ainda estava encoberto, mas havia uma leve expectativa no ar. Depois do café, ela decidiu que precisava passear pelo abrigo antes de qualquer coisa. O ar fresco bateu em seu rosto, e a brisa carregava o cheiro inconfundível de terra úmida e grama verde. Assim que entrou na área dos estábulos, sentiu-se estranhamente em casa.
Os cavalos relincharam e a saudaram, como se soubessem que hoje seria um dia diferente. Direcionou seu olhar para a lua. O cavalo estava perto da janela, com a cabeça baixa, os olhos grandes e tristes. Ana se aproximou, parando a poucos passos. As lágrimas começaram a surgir. Você também tem suas marcas, não é? Murmurou, estendendo a mão na direção dela. O contato era imediato. Lua se aproximou e roçou o nariz na palma da mão dela. Ana fechou os olhos e se lembrou de Estrela. O momento em que a perdeu ainda estava fresco, como uma ferida que nunca cicatrizava. O que Estrela lhe ensinou? Ela não apenas foi um belo cavalo, mas sim uma parte importante da vida de Ana. Seu amor incondicional e a coragem que ela teve em enfrentar desafios eram algo que Ana queria trazer à tona. E se a história de Lua também fosse uma lição de vida? E se nós, de alguma forma, pudéssemos contar a sua história e a da Estrela juntas? Ana falou olhando nos olhos de Lua. Talvez, juntas, elas possam mostrar aos outros que, mesmo em meio à dor, sempre há esperança. Ana começou a caminhar, percorrendo os estábulos. Para sua surpresa, seus passos a levaram até um canto esquecido do abrigo, onde uma pequena cercadinha guardava um cavalo que ela nunca tinha notado antes. Era um potro, com a pelagem manchada e a expressão assustada. Oi, pequeno, sussurrou Ana, estendendo a mão para ele. Você se chama como? O cavalo parecia inquieto. Por que você está aqui sozinho? Pensou. Assim que a mão dela chegou mais perto, o potro se afastou, mas de alguma forma, Ana sentiu que ele também tinha uma história presa dentro dele. Algo parecia incompleto, talvez até doloroso. Ela se virou e voltou a caminhar, mas as palavras de Rafael ecoavam em sua mente. Precisavam estar prontos para o que vier. E ali, naquele momento em que Ana sentiu que havia mais do que os olhos podiam ver, a ideia atingiu como um raio. E se descobríssemos o segredo desse potro também? Correu de volta para onde Rafael e Maria estavam. Eles também estavam organizando algumas coisas e seus rostos se iluminaram ao ver Ana chegar tão animada. Eu encontrei um potro. Ele está se escondendo, mas sinto que há algo importante sobre ele que precisamos descobrir. A excitação dentro dela era contagiante e logo se espalhou pela pequena equipe. Maria, sempre criativa, sugeriu. Podemos fazer uma história em quadrinhos com essas descobertas. Mostrar as etapas que estamos passando com cada animal. Isso pode ajudar a aumentar a conscientização e as adoções. Sentindo uma nova onda de esperança, Ana sabia que ela não estava apenas contando histórias. Ela estava, na verdade, começando a entender o que todos esses cavalos tinham a ensinar, como se houvesse uma sabedoria ancestral esperando para ser revelada. Mas a inquietação surgiu novamente. O que mais poderia o potro esconder? Havia algo em seus olhos que a intrigava. Decidida, ela lançou a pergunta que a perseguia. E se o passado desse potro escondesse algo ainda mais profundo, que pudesse transformar não apenas ele, mas todos nós? A expectativa pairava no ar. Ana não sabia ajudar a qual segredo estava se referindo, mas sentiu uma pressão crescente. A nova aventura estava se formando, mas essa trama iria expor não só os segredos do potro, mas também algo profundo dentro dela mesma. O que mais o futuro reservava? Ana sentia o coração pulsando forte no peito enquanto Rafael e Maria acompanhavam até a cercadinha onde o potro se escondia. O sol começava a sair por trás das nuvens, iluminando o cenário com um brilho suave e esperançoso. Com cada passo que davam, a excitação e a ansiedade se mesclavam em seu interior. O que eles descobririam? Seria algo que faria toda a diferença para o potro? Para ela também, ao chegarem, observaram o potro mais de perto. Ele estava em um canto, as orelhas baixas e os olhos grandes e expressivos. Ana se agachou, colocando-se em uma posição menos ameaçadora. Olá, pequeno. Eu sou Ana, falou suavemente, tentando conquistar a confiança dele. O potro, curioso, começou a se aproximar devagar, mas então hesitou, como se algo mantivesse retraído. Talvez ele tenha sofrido muito, sussurrou Rafael, que percebia a dificuldade do animal em se abrir. Ana virou-se para ele, os olhos cheios de compreensão. Eu sinto que ele não é apenas um cavalo perdido. Ele carrega uma história. Maria olhou para eles, uma ideia surgindo. E se ele estiver com medo de nos contar essa história? Como você se sentia quando perdeu a estrela? Ana engoliu em seco. A dor e a saudade vieram à tona rapidamente, mas a determinação tomou o lugar da tristeza. Eu quero ajudá-lo a encontrar sua voz. Com isso, Ana começou a falar mais sobre si mesma. Compartilhou a lembrança de Estrela, de como a amizade entre elas se construiu com paciência e carinho, até que elas se tornassem inseparáveis.
Com cada palavra que saía de sua boca, o potro parecia relaxar um pouco mais, olhando diretamente para ela, como se entendesse as emoções que estavam sendo compartilhadas. Talvez, se nos abrirmos um com o outro, poderemos descobrir o que ele guarda dentro, sugeriu Maria. Vamos tentar atraí-lo com algo que ele goste. Aqui, eu trago cenouras. Ela retirou algumas guloseimas de sua bolsa, segurando-as delicadamente. Um pouco de amor e carinho já é um bom começo, não é? Ana assentiu, segurando uma cenoura em sua mão. Não é uma cura instantânea, mas talvez só o fato de nos mostrarmos já ajude. Enquanto oferecia o petisco, o potro hesitou, mas finalmente se aproximou, fazendo o coração de Ana disparar. 1 passo, 2 passos. Em um dado momento, o cavalo tocou seu nariz na cenoura. Era o primeiro passo dado. A emoção fez Ana querer sorrir e chorar ao mesmo tempo. Isso mesmo, pequeno. Você não está sozinho. Ana percebeu que esse momento era mais do que apenas uma interação com o animal. Era uma construção de ligação, uma relação que poderia curar não só o potro, mas também a ela mesma. Viu? Ele precisa de nós tanto quanto precisamos dele, afirmou Rafael, fazendo Ana se sentir esperançosa. Com o tempo, o potro começou a aceitar outros mimos, e uma confiança tímida se estabeleceu entre eles. No entanto, a curiosidade de Ana ardia dentro dela. O que estaria escondido por trás daquela aparência assustada e desconfiada? Havia algo mais em seus olhos. Foi nesse momento que um som quebrou o silêncio da manhã, um relincho distante que parecia ecoar de um lugar não muito longe. Olhos de Ana se arregalaram. O que foi isso? Perguntou, já se preparando para seguir o som. Maria e Rafael trocaram olhares instigados. Vamos descobrir, disse Rafael com determinação. Enquanto caminhavam em direção ao som, uma sensação de inquietude e antecipação tomou conta de Ana. O que elas encontrariam ali? Alguma resposta para o passado do potro? Uma nova revelação que os ligaria ainda mais? O futuro prometia surpresas, e acima de tudo, novas lições a serem aprendidas. O que estaria aguardando a próxima curva do caminho? Ana caminhava apressada, os sentimentos misturados de esperança e medo crescendo a cada passo dado em direção ao som do relincho. Rafael e Maria seguiam, compartilhando uma expressão que dizia tudo, ao mesmo tempo em que os três sabiam que estavam prestes a descobrir algo importante. O potro, que parecia tão frágil, agora era um elo entre eles e uma história ainda sem fim. Conforme se aproximavam, os relinchos se tornavam mais frequentes e envolvidos por uma energia quase palpável. O ar do campo estava fresco, trazendo um clima de renovação e otimismo. Que lugar estranho, comentou Maria, com as mãos nos bolsos. Os olhos de Ana estavam fixos na direção do som, como se ela pudesse visualizar o que estava por vir. Finalmente, chegaram a uma pequena clareira escondida atrás de um conjunto de árvores. No centro, estavam mais 2 potros, um deles adulto e robusto, de pelagem escura que reluzia ao sol. O outro, um jovem de pelagem manchada, aparentava estar apavorado. Tudo indicava que havia algo estranho na conexão entre eles. Esses potros, será que são irmãos? Ana perguntou, sem conseguir conter a empolgação. Rafael se agachou, analisando a situação. Pode ser. É possível que esse que está mais assustado seja o que você encontrou. O coração de Ana disparou ao imaginar o que aquelas criaturas poderiam compartilhar. A presença do potro que conheciam era mais forte, como se ele estivesse tentando proteger o irmão. Ana olhou para o potro que ainda estava com eles e percebeu que ele não era apenas um estranho. Ele era parte de um laço familiar, algo que poderia explicar seu comportamento tímido e reservado. Ele está com medo de ser separado de seus irmãos, sussurrou Rafael, percebendo o que acontecia. Ana sentiu um aperto no coração. Pode ser que a solidão e o abandono que ele sentiu tenham ferido não só ele, mas toda a família. Um relincho mais enfático partiu da boca do potro que ainda estava com eles, e Ana, tomada por uma intuição quase mágica, decidiu se aproximar. Com as cenouras em mãos, ofereceu-as novamente, mas, desta vez, olhando nos olhos do outro potro. Ei, você também pode vir até nós, não tenha medo. Estamos aqui para ajudar. O tempo parecia parar enquanto o potro começou a hesitar. A força do olhar de Ana misturava-se com amor e compaixão. E, como um pequeno milagre, o potro deu um passo hesitante em direção a ela, seguido por outro. Ana não sabia se era a presença do irmão ou a promessa de um novo começo, mas a conexão entre eles estava se fortalecendo. Maria puxou a respiração, sua voz tremia de emoção. Olha, ele está indo. É um sinal de que está pronto para confiar em você. O desenvolvimento da situação formou uma atmosfera mágica, um sentimento de transformação pairando no ar.
Ana sentia que não era apenas o potro que estava se abrindo. Aquilo refletia a necessidade humana de se conectar, de ser compreendido, e até de se redimir de medos e angústias. Porém, antes que pudesse processar isso tudo, um som diferente rompeu seu momento. Era um grito distante, forte e angustiante, um apelo que parecia exigir ajuda. O olhar de Ana rapidamente se fixou nos potros. O que foi isso? Sua voz estava hesitante e inquieta. O potro à sua frente parou abruptamente, inquieto, como se soubesse que algo estava errado. Deve vir de perto daquele vale, Rafael sugeriu, com semblante tenso. Ana não hesitou. Vamos ver. Rapidamente, ela tomou a dianteira, correndo na direção do som. Uma nova emoção misturava-se ao seu coração, a necessidade de descobrir não apenas a história do potro, mas também desvendar a verdade sobre o barulho que poderia revelar segredos que ela sequer imaginava. E assim a jornada se desdobrava, levando-os para frente em direção ao desconhecido, onde novos desafios e emoções estavam prestes a esperar. O que mais eles poderiam encontrar naquele dia? Ana corria, seu coração pulsando como se estivesse em uma corrida contra o tempo. Rafael e Maria seguiam de perto, suas respirações visivelmente pesadas, mas o medo que antes as prendia parecia ter se transformado em determinação. O grito distante ecoava em sua mente, uma chamada que exigia atenção e ação. Quando chegaram à borda do vale, a cena que se desenrolou diante deles era de cortar o coração. Um cavalo jovem, ferido e amedrontado, tentava se libertar de uma armadilha feita de cordas e ramos. Seus olhos brilhavam cheios de terror, e as patas tremiam enquanto se debatia. Precisamos ajudá-lo. Maria gritou, quase chorando ao ver a cena. Ana não hesitou. Vamos lá, Rafael. Ela avançou sem pensar, seu instinto maternal em ação. O potro que eles tinham encontrado antes seguia atrás, como se sentisse a urgência da situação. Enquanto se aproximavam, Ana notou que o cavalo reconhecia. Seus olhos pareciam procurar por algo familiar. Acalme-se, por favor. Estamos aqui para ajudar, disse ela, sua voz suave e reconfortante. O som das palavras parecia se transformar em música, ao menos para o cavalo, que parou de se debater e passou a observá-la, curioso. Cuidado, Ana, avisou Rafael, aterrorizado com a possibilidade de o cavalo entrar em pânico novamente. Mas o olhar profundo daquele jovem animal, carregado de uma mistura de dor e esperança, cativou Ana. Era um olhar que dizia, confie em mim, assim como estou confiando em você. As mãos de Ana tremiam ao tocar a corda que prendia o cavalo. Ao desatar os nós, sentiu que não estava apenas libertando um animal, mas também ajudando a curar traumas muito mais profundos. Cada movimento seu era como um gesto de amor, uma afirmação de que eles se importavam de verdade. Estamos juntos nessa, murmurou Maria, finalmente se aproximando. Precisamos ter cuidado. Juntas, as três almas se uniram por um propósito, e assim que a última corda foi solta, o cavalo, ao invés de fugir, ficou parado, quase em gratidão. Mas a tranquilidade durou pouco. O grito que havia chamado Ana até ali ressoou mais uma vez, esse mais intenso e prolongado, vindo de uma direção diferente. Era um som desesperado, carregado de dor, que falava de uma necessidade urgente. A pressão no peito de Ana aumentou. Tem mais alguém? Gritou Rafael, os olhos arregalados de alarme. Precisamos descobrir de onde vem. Ana olhou para o cavalo recém-liberto. Ele se mantinha próximo, como se quisesse garantir que seus cuidadores estivessem seguros. Nesse momento, ela percebeu que o animal não era apenas um mero sobrevivente, mas um guardião de segredos que iam além do que podiam imaginar. Foi ele quem fez aquilo? Ana indagou, um pensamento aterrorizante tomando conta de sua mente. Ele pode nos guiar, talvez ele saiba onde ir. E se tivermos que enfrentar algo mais perigoso? Maria retrucou, suas palavras repletas de ansiedade. Estamos prontos para isso? Mas Ana sentia que já não havia volta. Olhando nos olhos do cavalo, ela viu uma nova chama de esperança. Se ele pode nos conduzir, então devemos confiar nele. E assim, com um novo cavalo em seu grupo e a adrenalina correndo pelo corpo, Ana sinalizou para que todos a seguissem. Eles avançariam para o desconhecido, determinados a descobrir o que mais aquele dia poderia revelar. A jornada estava apenas começando, e cada passo em direção ao vale carregava a promessa de revelações inesperadas. Que segredos estavam esperando para serem descobertos? Com um novo cavalo ao lado, Ana, Rafael e Maria adentraram o vale, guiados pela intensidade do momento e pelo espírito de solidariedade que os unia.
O cavalo resgatado, agora um pouco mais calmo, parecia estar em sintonia com o grupo, liderando a marcha pelas trilhas irregulares. Ana podia sentir a eletricidade no ar, uma energia que a fazia acreditar que estavam prestes a desvendar algo incrível. A cada passo, os murmúrios do vale pareciam sussurrar segredos antigos, como se a natureza ao redor soubesse que algo importante estava prestes a acontecer. O grito que ainda ecoava distante fez o coração de Ana disparar. O que mais aguardava por eles nas profundezas do vale? Quando chegaram a uma clareira, o sol se despedia, lançando sombras longas sob a vegetação densa. E ali, no centro, estavam outros 2 cavalos, um macho forte, com pelagem cinza, e uma fêmea, de crina negra como a noite. Estes pareciam estar em estado de pânico, circulando freneticamente em um pequeno espaço cercado por arbustos espinhosos. Precisamos ajudá-los! Gritou Maria, a voz tremendo de ansiedade. O novo cavalo, ainda ao lado de Ana, relinchou baixo, como se tentasse acalmá-los. Ana olhou para Rafael e Maria, o brilho da determinação refletindo em seus olhares. Vamos fazer isso juntos. Precisamos ter cuidado. Seguiram em frente, mas, ao se aproximar, o risco se tornava palpável. O macho relinchava ferozmente, e a fêmea parecia estar machucada. Pelo que parece, eles estão com medo, e não sabemos o que podem fazer, avisou Rafael. Sua voz quase um sussurro. Ana respirou fundo e se aproximou com cautela. Acalmem-se, estamos aqui para ajudar, ela falou com doçura. O novo cavalo ao seu lado ficou estático, talvez reconhecendo a fraqueza dos irmãos. Macho, no entanto, não parecia convencido. Em um piscar de olhos, ele disparou. Ana, surpreendida, se imobilizou, esquecendo por um momento qualquer medo que pudesse sentir. Vamos! Estão se movendo para o outro lado! Gritou Maria, e estavam todos prontos para agir. Com um movimento rápido, Ana pegou a cenoura que ainda guardava e a ergueu como um símbolo de bondade, um gesto que, esperava, pudesse mudar a situação. Olhem! O que vocês têm a perder? Venham até nós, nós podemos ajudar. Ana gritou novamente. O macho hesitou, e a fêmea parou de relinchar. Nos olhos deles, algo mudou. O medo começou a dar lugar à curiosidade. Por um instante eterno, o silêncio dominou a cena. Então, com alguma relutância, a fêmea se aproximou timidamente. Parece que a confiança estava renascendo ali. O macho observava, ainda desconfiado, mas Ana não estava disposta a desistir. Isso mesmo, acreditem em nós. Ela falou com fervor, estendendo a mão. Quando a fêmea chegou tão perto a ponto de tocar sua mão, um calor intenso irrompeu dentro dela. Esse é o caminho. Ana murmurou. Temos que contar a história deles, disse Rafael, observando como a situação se desenrolava. Isso poderia ser a chave para desbloquear os segredos que eles guardam. Ana concordou, enquanto sentia que as peças do quebra-cabeça finalmente estavam se unindo. Com paciência, ela começou a falar, não apenas dela mesma, mas da força da amizade e do acolhimento, mostrando que a vulnerabilidade poderia levar à cura. Gradualmente, o macho se aproximou, atraído pela sinceridade e bondade. Quando eles finalmente se encontraram, Ana sentiu que aquela conexão era mais que apenas a libertação de um animal. Era o início de uma verdadeira transformação. De repente, o grito angustiado que ecoava pelo vale se distanciou, mas ainda ressoava em seus corações. Teriam eles encontrado o que procuravam? Ana olhou para os cavalos ao seu redor e percebeu. Não se tratava apenas de liberdade física, mas de desatar os nós emocionais que os mantinham presos. Ali, naquele vale, uma nova esperança começava a brotar. Com a ajuda do novo cavalo, eles formaram um laço que ia além da dor e rejeição. Enquanto todos se aproximavam em um círculo, Maria teve uma ideia. E se, juntos, contássemos a história de cada um deles? A ideia do evento não é apenas ajudar os cavalos, mas criar um espaço para que outros possam ouvir e se inspirar. Ana sorriu. Sim, isso pode ser a nossa mensagem. Não estamos sozinhos, somos todos parte de algo maior. Nas horas seguintes, riram, choraram e desenharam planos claros sobre como ajudariam cada cavalo resgatado a encontrar um novo lar e o amor que mereciam, prontos para enfrentar qualquer desafio que viesse pela frente. Ana sabia que seu próprio processo de cura ainda estava em andamento, mas rodeada por aqueles que compartilharam as mesmas cicatrizes e sonhos, tudo se tornava mais leve. O céu começava a clarear, e Ana olhou para o horizonte. Estamos prontos para enfrentar o que vem pela frente. Estamos juntos nessa. No caminho de volta, Ana sabia que o que encontraram naquele vale era só o começo de um novo capítulo repleto de amor e compaixão. E cada vida que tocassem seria uma vitória contra a rejeição que um dia os encarcerou. Agora, é hora de você fazer parte desta jornada.
Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a espalhar essa mensagem de amor e superação. Comente suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Este é o momento de mostrar seu apoio e se juntar a nós nessa missão.